Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de eletroestática. Vamos ver energia potencial elétrica. Mas, se você caiu direto nesse vídeo, aconselho que volte ao primeiro vídeo dessa lista para poder entender bem tudo que nós vamos desenvolver nesse vídeo de hoje. Então, se você já assistiu, vem comigo. Eu gosto sempre, antes de falar da energia potencial elétrica, falar dos sistemas conservativos. Eu pego um exemplo só que dá para a gente entender logo de cara, que é esse aqui, que é o exemplo do sistema conservativo de uma queda livre, por exemplo. Eu tenho aqui um corpo de massa M, a princípio aqui paradinho, né? Tá preso ali, aí de repente eu solto, esse corpo cai de uma altura H, adquirindo uma velocidade V de B nesse ponto B aqui. Beleza? Beleza. Aqui em cima, enquanto a esfera metálica estava em repouso, eu tinha atuando apenas uma energia potencial. Não é verdade? Uma energia potencial que nesse caso era a gravitacional, que poderia ser obtida através da massa do objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura que esse objeto estava da superfície, tá? Da superfície. Aí eu soltava, essa energia potencial gravitacional, ela era convertida em energia cinética, que nesse caso era a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado que ele adquiriu, dividido por 2. E o que o sistema conservativo diz para a gente? Diz que a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Eu tenho certeza que vocês lembram disso. A energia mecânica do ponto A, que era o quê? Que era a energia potencial gravitacional do A, mais a energia cinética no ponto A, tinha que ser igual à energia potencial no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. Sendo assim, se as duas fossem iguais, a energia mecânica seria igual tanto no ponto A quanto no ponto B. Beleza? Beleza. Aqui no ponto A, como eu só tinha energia potencial gravitacional, ela resultava em zero, papapá, aí eu resolvia. Então, o que eu consigo observar logo de cara aqui? Que essa energia cinética, ela não aconteceu assim do nada, né? Ela se obteve através da energia potencial gravitacional. A esfera não adquiriu uma velocidade do nada. Não. Ela tinha uma energia potencial gravitacional que foi convertida em energia cinética. Assim, adquiriu a velocidade. Com as cargas elétricas, é exatamente igual. Vamos supor que uma carga que é uma carga grande, tá? É só esquematizado, é só para a gente fazer a correlação entre uma e outra, tá? Beleza? Beleza. Então tem uma carga grande aqui, que é a minha carga Q, meu Qzão, né? Ou Q1, como alguns gostam de chamar. E eu posicionei uma outra carga de mesmo sinal, todas duas com excesso de prótons, ali nas proximidades do campo elétrico da carga Q. Nós sabemos que ali vai gerar um campo elétrico no ponto que aquela carga está, ou seja, naquele ponto A. Vai gerar uma força, que nesse caso, como as duas cargas são positivas, vai me gerar uma força de repulsão. Beleza. Então, como vai gerar uma força de repulsão, nesse momento que eu estou com essa carga A presa aqui, paradinha aqui, eu vou ter apenas uma energia potencial agindo ali. Uma energia potencial o quê? Uma energia potencial elétrica agindo ali. No momento que eu abandono essa carga, igual aqui no sistema conservativo, quando eu abandono a massa cai adquirindo uma velocidade. Quando eu abandono a carga devido ao campo elétrico, essa carga vai ser lançada também com uma velocidade.
passando por esse ponto P. Então, nesse ponto P, eu também vou ter uma energia cinética. Eu não posso confundir o campo elétrico com a energia mecânica. São duas coisas completamente diferentes. Até mesmo porque a energia potencial, por exemplo, ela é escalar. Ou seja, a partir desse momento, me importa se são cargas positivas ou se são cargas negativas. Até mesmo porque, se eu tiver duas cargas de sinais opostos, eu vou ter uma energia potencial menor do que zero. E se eu tiver duas cargas de mesmos sinais, que é o caso ou das duas com excesso de prótons ou as duas com excesso de elétrons, eu vou ter uma energia potencial maior do que zero. Então, a partir desse momento, me importa o sinal da carga. Para campo elétrico não me importava, lembra? Eu só usava os sinais da carga para determinar se o campo era de aproximação ou se era de afastamento e para determinar também para onde estava o vetor força. Nesse caso, já importa para isso e importa também para o cálculo, porque a energia potencial, por ser uma grandeza escalar, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Uma outra sacada muito importante é que independe da trajetória que essa carga vai fazer. Não me importa se a carga vai fazer esse movimento, não me importa se a carga vai vir assim, se a carga vai fazer este movimento, se a carga vai fazer esse movimento, não me importa. A energia mecânica, mais para frente nós vamos ver o trabalho também, vai ser igual devido ao campo elétrico, tá? Então, o caminho que aquela carga vai ser lançada não me importa. O que me importa é a distância entre a carga teste e a fonte geradora. É a única coisa que me importa. Beleza? Beleza. E aqui, na energia potencial elétrica, vai valer exatamente a mesma coisa que vale para o sistema conservativo? Sim, vai valer. A energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. Ou seja, a energia potencial elétrica no ponto A somado com a energia cinética no ponto A vai ter que ser igual à energia potencial elétrica no ponto B somado com a energia cinética no ponto B. Então, a relação de conservação de energia vai continuar válida. Beleza? Beleza. Vamos trazer agora para a nossa realidade como que eu calculo a energia potencial. Porque nesse caso, como é uma fonte muito extensa, é algo muito difícil de se calcular. Nós vamos fazer com cargas pontuais, que é aquela que o tamanho é desprezível para os cálculos. Então vamos nessa. Muito bem, eu tenho aqui esquematizado exatamente quase que o mesmo desenho que eu fiz antes, só que agora uma carga pontual Qzão, tá? Positiva. Uma cargazinha de teste que eu botei ali, Qzinho, fixa, positiva também, a uma certa distância dessa minha fonte geradora. Bom, a energia potencial, no caso da minha carguinha teste aqui, a minha energia potencial nesse ponto, ela é determinada através da fórmula K, que é a minha constante eletrostática, vezes a carga da fonte geradora, vezes a carga da carga teste, dividido pela distância. Vale lembrar, energia potencial é escalar. Se ela escalar, pode ser positiva ou pode ser negativa. E a unidade de medidas da energia potencial é o Joule. Vale lembrar que cargas de mesmo sinal, se o problema me perguntar
A energia potencial ela é positiva, nula ou negativa? Nesse caso aqui, a energia potencial é maior do que zero. Por que ela é maior do que zero? Cargas de mesmo sinal me geram uma energia potencial maior do que zero. Por quê? Porque lá, a carga aqui vai ser positiva. A distância não admite valor negativo. Por quê? As duas cargas, Qzão e Qzinho, vão ser positivas. Então, mais vezes mais vai dar mais. A constante eletrostática é a mesma. 9 vezes 10 é 9. Então, positivo. Positivo, 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 dá positivo. Distância. Distância só pode valor positivo. Não existe menos 10 metros, por exemplo, né? Então, positivo. Então, tudo aqui positivo vai dar positivo. Mas se as cargas fossem diferentes, por exemplo, o Qzão fosse mais e o Qzinho fosse menos, mais vezes menos daria menos. Então, a minha energia potencial seria negativa. Beleza. Agora, tem um outro pontozinho muito importante para a gente que a gente tem que tomar cuidado. Não é a mesma coisa que lei de Coulomb. Não é a mesma coisa que força elétrica, apesar de parecer bastante. Não é a mesma coisa que força elétrica. Porque a força elétrica, as cargas estão em módulo. Força é vetorial. Vetorial não aceita valores negativos. E a distância é ao quadrado. Então, nesse caso aqui, diferente da força elétrica, a energia potencial ela é diretamente proporcional às cargas, aos valores das cargas. Quanto maior as cargas, maior a energia potencial. Quanto menor a carga, menor a energia potencial. E ela é inversamente proporcional à distância. Agora nós vamos ver uma outra coisinha, que é o meu potencial elétrico. O potencial elétrico, gente, ele está associado à energia que cada carga possui na presença de um campo elétrico. Então, por exemplo, essa carguinha aqui, né? Essa carguinha, eu quero saber qual que é o potencial elétrico dela. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem que essa daqui é potencial elétrico. Que no sistema internacional de medidas, ele é em volts. Não confundam, então, energia potencial com potencial elétrico. É a energia que uma carga possui na presença de um campo elétrico. Ou seja, a energia que essa cargazinha aqui possui na presença do campo elétrico gerado por essa carga Qzão. Tá? Então, é diferente. E o potencial elétrico ele é determinado através do quê? Através da energia potencial dividido por aquela cargazinha teste. Beleza? Beleza, então. Desenvolvendo isso aqui, vocês também podem encontrar desta forma. Ó. Potencial elétrico é igual a K dividido por D. Dividido por quê? Q sobre 1, não é? É a mesma coisa que 1 sobre Q. Simplificando, o potencial elétrico pode ser determinado também através da constante vezes a fonte geradora dividido pela distância que está entre as duas cargas. Beleza? Vocês podem encontrar ou desta forma ou dessa forma. Vai depender do que o problema vai estar pedindo a vocês. Beleza? Beleza. Nós vimos a energia potencial de uma carga pontual. Mas e se agora eu tivesse mais de uma carga? Se eu tivesse, por exemplo, um sistema. Igual nesse caso aqui, que eu dispus 3 cargas. Bom, como que nós vamos proceder nesse caso? Nesse caso, a energia potencial total vai ser igual ao quê? Vou ignorar uma dessas cargas. Vou ignorar a carga 3. Vai ser igual a energia potencial da carga 1 e 2. Somado, agora eu vou ignorar a carga 2. Energia potencial da carga 1 e 3. E agora eu vou ignorar a carga 1, a energia potencial
entre a carga 2 e 3. Em outras palavras, é a soma algébrica da energia potencial dos pares de carga. Então, eu sempre vou formar par, ignorando as outras, até se esgotar as possibilidades. Então, eu vou sempre montando par, tá? Igualzinho é o esquema da carga pontual, beleza? Em outras palavras, então, a energia potencial total, nesse caso, seria o quê? Seria a energia potencial da carga 1 e 2, Q1 que multiplica Q2, dividido pela distância, Q1, Q2, distância 1, mais a constante que multiplica Q1 que multiplica Q3, dividido com a distância de Q1 a Q3, D2, mais a constante que multiplica as cargas 2 e 3 dividido. Distância da carga 2 à carga 3, D3. Não tem mistério. É exatamente igualzinho à situação de cima. Porém, ao invés de eu calcular direto, eu vou precisar relacionar sempre de duas em duas cargas. Beleza? Beleza. Bom, se ficou alguma dúvida até aqui, volta ao vídeo, assiste de novo para a gente poder entrar agora nos exemplos. Então, bora para eles. Uma carga elétrica de 2 microcoulombs movimenta-se nas proximidades de uma carga elétrica de valor 16 microcoulombs. Se o deslocamento da menor carga foi 8 centímetros, qual foi a energia potencial elétrica? Vamos lá. Energia potencial elétrica. Eu sei que é a constante vezes a carga grande vezes a carga pequena, dividido pela distância. Vamos lá. Constante, 9 vezes 10 a 9, vezes carga grande, 16 microcoulombs. Não pode ser microcoulombs, tem que ser em coulombs. Não pode ser micro, tem que ser coulombs. Micro é a mesma coisa que vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, 16 vezes 10 a menos 6. Vezes a carga menor. A carga menor é 2 microcoulombs. Pode microcoulombs? Não, vou converter só para coulombs. É só multiplicar por 10 a menos 6, que já está em coulombs. Dividido pela distância. A distância é 8 centímetros. 8 centímetros. Pode centímetros? Não, eu tenho que passar para metros. É só multiplicar por 10 a menos 2. Para quem não lembra, né? Só multiplicar por 10 a menos 2. Esse 8 eu vou simplificar com esse 16. Por quê? 16 dividido para 8 dá 2. E 8 dividido para 8 dá 1. Agora eu faço 9 vezes 2 vai dar 18. 18 vezes 2 vai dar 36. Vezes 10. Vou fazer as multiplicações. Base 10, repito a base e somos expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Dividido por 10 a menos 2. Aqui vai ficar tudo menos, né? Então, 9 menos 6 vai dar 3. 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, a energia potencial vai ser igual a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2. Na divisão de bases iguais, repito a base e subtraio os expoentes. Menos 3, menos 2. Então, a energia potencial vai ser igual. Menos 3 menos 2 vai dar menos 3 mais 2. Menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Então, eu vou ter 36 vezes 10 a menos 1.
Para ficar bonitinho, vamos dividir, né? Eu vou ficar com a energia potencial igual a 3,6 joules. Beleza? Beleza. Leia as afirmações a seguir a respeito da energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas? Olha lá, a energia potencial elétrica é a constante vezes a carga grande vezes a carga pequena, dividido pela distância. Olha, diretamente proporcional. Então, essa aqui é verdadeira, né? A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas? Não, ela é inversamente proporcional à distância. Não tem essa palavra quadrado, então essa aqui é falsa, né? Número 3, a determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. É o que eu falei lá na primeira tela da aula, né? Verdadeiro. Só depende do quê? Da distância e da intensidade das cargas. Então, é verdadeiro o que se afirma em 1 e 3, letra E. Muito bem. Vamos dar agora uma aprofundada com questão do nosso potencial elétrico. Pois bem, eu trouxe agora para vocês o gráfico do potencial elétrico em relação à distância. Bom, nós já vimos, né, que potencial elétrico, nunca canso de lembrar, que é a constante vezes a carga geradora dividido pela distância. E eu sei que o potencial elétrico é inversamente proporcional à distância. Por ele ser inversamente proporcional, o gráfico é justamente esse aqui. É uma hipérbole equilátera. É sempre bom lembrar, né? Sempre que eu tenho uma função y sobre 1 sobre x que é similar ao do potencial elétrico, eu vou ter uma hipérbole equilátera. E toda vez que eu tenho uma função 1 sobre x ao quadrado que é similar à força elétrica, eu vou ter uma hipérbole cúbica. Mas isso é só uma questão de curiosidade, tá? Então, o meu gráfico do potencial elétrico pela distância é uma hipérbole equilátera. Quando a carga é maior do que zero, eu vou ter sempre, quando a carga é maior do que zero, o meu potencial elétrico vai ser positivo. O meu potencial vai ser maior do que zero. E sempre que eu tenho uma carga negativa, o meu potencial vai ser menor do que zero. Lembrando que é o potencial em um determinado ponto. Show de bola? Beleza. Dando continuidade, então, vamos ver o potencial elétrico gerado por várias cargas. Eu trouxe esquematizado aqui 3 cargas, carga 1, carga 2, carga 3, cada uma delas a uma certa distância de um ponto P. O potencial elétrico total dessas 3 cargas, assim como a energia potencial era a soma algébrica da energia potencial de cada uma, o potencial elétrico também é a soma algébrica de cada um dos potenciais que eu vou ter. Nesse caso aqui, o potencial 1 é a distância 1, então eu vou ter a constante vezes a carga 1 dividido pela distância 1, somado com a constante vezes a carga 2 dividido pela distância 2, somado com a constante vezes a carga 3 dividido pela distância 3. Vale lembrar que nesse caso a carga 3 é negativa. E esse sinal de negativo tem que entrar aqui. Por quê? Porque o meu potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então, admite valor negativo. Muito bem. Vamos ver agora superfície equipotencial. O próprio nome diz, né? Equi, igual. Ou seja, que tem potencial igual. No caso A aqui, eu vou ter superfícies equipotenciais sempre quando tiver a uma mesma distância da carga. Então, essas linhas pontilhadas são linhas equipotenciais. Por quê? O potencial nesse ponto aqui, por exemplo, que eu vou chamar de A, vai ser o mesmo potencial nesse ponto que eu vou chamar de B, vai ser o mesmo potencial nesse ponto que eu vou chamar de C.
Por quê? Porque está numa mesma linha equipotencial. Ou seja, está numa mesma distância entre o ponto e a fonte geradora. Vale lembrar que aqui eu estou representando apenas um corte, né? Uma superfície plana. Mas a minha carga é uma esfera. Então, em 3 dimensões, são todos os pontos que estão ao redor dessa esfera de forma completa, né? As linhas equipotenciais não são círculos, e sim outras esferas cada vez maiores. E vale lembrar o que? Essa minha carga aqui, ela é positiva, porque está gerando campos de afastamento. Então, quanto mais próximo eu tiver da fonte geradora, maior vai ser o meu potencial elétrico. E quanto mais distante da minha carga, menor vai ser o meu potencial elétrico. Vou chutar, vamos supor que nesse ponto aqui eu tenho um potencial elétrico de 100 volts. Conforme vai se distanciando, por exemplo, nesse ponto aqui, eu vou ter um potencial de 10 volts. Tá? E se for o contrário, professor, se for um campo de aproximação, se é um campo de aproximação, a carga é negativa. Quanto mais próximo da carga, menor o potencial elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico vai ser negativo. E conforme vai se afastando, o valor negativo vai ficando menor, até chegar no zero. Tá? Então, se a carga é positiva, quanto mais próximo, maior o potencial. Se a carga é negativa, quanto mais próximo, menor o potencial. Beleza? Beleza. Na letra B, eu tenho um esquema de um campo uniforme, né? Um campo elétrico uniforme. Então, sempre nas linhas retas pontilhadas aqui, são as minhas linhas equipotenciais. Então, por exemplo, o ponto A, o ponto B e esse ponto C, por exemplo, ele tem o mesmo potencial elétrico. E vale lembrar, por exemplo, vamos supor que aqui seja 100 volts. E aqui nesse ponto aqui, ó, seja menos 1000 volts. Estou chutando o valor. Aí eu pergunto a vocês, aonde que tem o maior potencial elétrico? O maior potencial elétrico está aqui, ó, no 100 volts. Por mais que aqui seja 1000, potencial elétrico a gente leva em consideração menos, porque é uma grandeza escalar. Então, aqui, nas proximidades da placa positiva, o potencial elétrico é maior do que na placa negativa. Então, conforme vai se aproximando da parte de onde está a placa negativa, o potencial elétrico tende a diminuir. Muito bem. Para encerrarmos com chave de ouro, vamos fazer um exemplo para a gente poder encerrar esse vídeo. Determine a energia potencial elétrica de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a 3 volts, seja a carga igual a menos 6 microcoulombs. Lembrando, sistema internacional, não posso usar microcoulombs, então vou ficar com menos 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Potencial elétrico é igual a energia potencial dividido pela carga. O problema me deu o potencial elétrico, que é 2 vezes 10 ao cubo. Então, vou substituir. Tem que tomar cuidado para não confundir. Potencial elétrico, que é 2 vezes 10 ao cubo. A energia potencial, que é o que eu quero descobrir, dividido pela carga, que é menos 6 vezes 10 a menos 6. Vou multiplicar cruzado. Então, a energia potencial elétrica vai ser igual a 2 vezes 10 ao cubo vezes menos 6 vezes 10 a menos 6. A energia potencial vai ser 2 vezes menos 6, menos 12. Bases iguais, repito a base e somos expoentes. 3 mais menos 6 vai dar 3 menos 6, que dá menos 3. Energia potencial é em joules. Então, a resposta é menos 12 vezes 10 a menos 3 joules. Aí me perguntam, depois de eu falar 500 vezes, pode negativo, professor? Eu respondo com todo amor e carinho. Pode ser negativo. Pode ser negativo porque é uma grandeza escalar.
não é uma grandeza vetorial. Só a grandeza vetorial que não pode ser negativa. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!